Olá! Hoje a gente vai fundo num tema que é, olha, essencial. Como é que a gente faz os agentes de IA saírem do básico e se tornarem realmente inteligentes? O segredo não está só no que a gente pergunta, mas em como a gente organiza a informação que eles usam. Vamos descobrir como essa tal de arquitetura de contexto pode mudar o jogo completamente? Bom, vamos lá. Vamos imaginar um cenário. Aquele pesadelo que dá um frio na espinha de qualquer pessoa da área de tecnologia. No meio do dia, tudo correndo bem e, de repente, o sistema de produção cai. É aquela situação de emergência, sabe? Cada segundo conta. A grande questão é: um agente de IA seria um aliado ou mais um problema numa hora dessas? E aí, o alerta chega. Atividade suspeita no host X. Produção fora do ar. É o caos. A equipe toda entra em modo de emergência. Precisa saber que máquinas estão em risco, por onde o invasor poderia estar se movendo e qual a correção certa para conter o estrago. A pressão é gigante. Na tentativa de ganhar tempo, alguém da equipe joga o alerta num agente de IA genérico. E o que vem de volta? Uma listinha de verificação super básica. Inicie um log, isole o host, restaure o serviço. Poxa, isso não ajuda em nada. Não diz quais sistemas isolar, quais serviços são críticos. É só ruído, não serve para nada. E o resultado disso? Um tempo preciosíssimo foi jogado fora com essa resposta que não leva a lugar nenhum. Enquanto a equipe está lá tentando adivinhar o que fazer com aquela lista genérica, o ataque pode estar se espalhando. Ou seja, a falha do agente não só não ajudou, como, na verdade, piorou a situação. Claramente tem alguma coisa muito errada nessa abordagem. Então, onde foi que tudo deu errado? É isso que a gente vai investigar. Vamos passar por esses pontos: quando os agentes falham, como ir além da engenharia de prompt, vamos explorar as ferramentas de contexto com um foco especial em grafos, e aí a gente olha para os resultados e para o futuro do raciocínio da IA. A primeira reação de muita gente seria colocar a culpa no prompt. Ah, talvez eu não tenha feito a pergunta do jeito certo. Mas a verdade é que o problema real não era esse. O problema era a completa, total falta de contexto. O agente não fazia a menor ideia do que era o tal do host X ou porque ele era importante. E isso nos leva direto para a solução, a engenharia de contexto. Pensa nisso como uma disciplina. É sobre fornecer de forma sistemática tudo o que um modelo precisa para ter sucesso. A informação certa, as ferramentas certas, as instruções certas, tudo no formato e na hora exata, é uma mudança total de perspectiva. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A engenharia de prompt é quase como tentar adivinhar a senha de uma caixa preta. Já a engenharia de contexto, é outra história. É sobre construir um sistema robusto ao redor dessa caixa, dando um contexto completo e estruturado para cada tarefa. O foco sai da manipulação e vai para a arquitetura. Tá, mas como a gente faz essa tal de engenharia de contexto na prática? Existem várias técnicas, várias ferramentas que a gente pode usar para melhorar o contexto que a gente dá para os agentes. Vamos dar uma olhada nas principais. Bom, a gente tem abordagens como RAG com busca híbrida, para evitar que o agente traga informação irrelevante. Tem o gerenciamento de memória, para ele não esquecer detalhes importantes em conversas mais longas. Tem a estruturação do contexto, que é basicamente colocar o mais importante na frente. E o uso de ferramentas externas, para delegar tarefas mais pesadas. Mas a técnica que realmente muda o jogo são os grafos de conhecimento. Olha, os grafos de conhecimento são talvez a ferramenta mais poderosa que a gente tem hoje para dar um conhecimento estruturado, relacional, para o contexto de um agente. Eles são, de verdade, um salto gigantesco na forma como a IA pode raciocinar. E essa citação aqui, ela acerta em cheio. Um banco de dados vetorial guarda pedaços de texto, certo? Um grafo de conhecimento, por outro lado, ele guarda os fatos nas próprias conexões. É uma rede de relacionamentos, não é só uma pilha de documentos soltos. A busca vetorial é ótima para achar textos parecidos, responder perguntas diretas, o que a gente chama de salto único. Mas um grafo de conhecimento, ele vai muito além. Ele consegue responder o que mais está conectado com isso. Isso permite que o agente navegue por vários relacionamentos para montar o quebra-cabeça completo. É o que chamamos de raciocínio de múltiplos saltos. E aqui a diferença fica bem visual, né? A representação do grafo é super intuitiva, dá pra gente ler: maçã é uma fruta. Já a representação vetorial é uma sequência de números que não diz nada pra gente. Essa clareza do grafo é o que permite rastrear e explicar de onde veio a resposta do agente. Tudo isso soa muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? A resposta é um grande e sonoro sim. Vamos ver como essa abordagem já está gerando impacto de verdade em vários setores.
Os números não mentem. As empresas já estão colhendo os frutos. A Zepai, por exemplo, viu a precisão dos agentes dela subir em 18%. E o LinkedIn, no estudo que eles publicaram, mostrou que conseguiu reduzir o tempo para resolver tickets de suporte em quase 29% usando RAG com grafos. São melhorias bem expressivas. Vamos pegar um caso de uso bem concreto. Se a gente pergunta quais gestores de ativos são vulneráveis a uma escassez de lítio, um RAG normal baseado em vetores vai dar uma resposta genérica sobre o mercado. Já o RAG com grafo consegue ligar os pontos. Quais empresas usam lítio, quais gestores investem nessas empresas e, no fim, entrega uma lista precisa, acionável. Ou, sei lá, na área da saúde. Para a pergunta, qual o plano de cuidados para Andrea Jenkins com o enfisema, ou a gente pode usar o grafo para navegar de Andrea Jenkins até a condição dela, enfisema, e daí para o plano de cuidados que está associado, mostrando os tratamentos certinhos, aconselhamento, reabilitação, remédios. A lógica é super clara e dá para seguir o passo a passo. Então, para onde que tudo isso está nos levando? A gente está vendo uma mudança fundamental na forma como se constrói sistemas inteligentes. É uma passagem da simples recuperação de informação para o verdadeiro raciocínio. Resumindo a ópera, usar grafos como contexto traz 3 benefícios gigantes. Primeiro, aumenta a precisão drasticamente. Segundo, melhora a explicabilidade, porque a gente consegue rastrear o pensamento do agente. E terceiro, prepara nossos sistemas de IA para o futuro, permitindo um raciocínio muito mais sofisticado. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A capacidade de um agente de fato raciocinar, ela não vem de ter mais e mais dados. Ela vem de entender as conexões, os relacionamentos entre esses dados. É aí que a mágica acontece. Quando a gente estrutura o conhecimento num grafo, a gente está fazendo algo muito mais profundo do que só dar mais informação para o modelo. Na verdade, a gente está dando para ele um modelo mental, uma estrutura para ele entender como as coisas no mundo se conectam e se relacionam umas com as outras. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro. A conversa está mudando, sabe? O foco não é mais a quantidade de conhecimento que uma IA tem, mas sim a profundidade das conexões que ela faz. Então, a pergunta que fica no ar é: a gente está construindo sistemas que só recuperam fatos ou sistemas que são capazes de raciocinar de verdade? A resposta para isso vai definir a próxima geração da inteligência artificial.